Ainda te amo, mesmo depois de tudo. Ela achava que ele a tinha esquecido. Ele acreditava que ela o havia abandonado. 10 anos depois, o destino decide unir novamente dois corações que nunca deixaram de se amar. Mas será que o tempo cura todas as feridas? Ou algumas cicatrizes ainda queimam quando se tocam de novo? Uma história de amor, saudade e redenção. Memórias de um verão. Marina nunca esqueceu o gosto do primeiro beijo com Gustavo. Era verão, e o sal do mar ainda estava nos lábios dele quando se beijaram pela primeira vez. A areia quente sob seus pés, o som distante das ondas quebrando na praia. E as estrelas testemunhando aquele momento único. Era o último verão antes da vida adulta. Antes das responsabilidades, das escolhas, das partidas. Eles tinham apenas 18 anos, mas o amor parecia eterno. Passavam horas deitados na areia falando sobre o futuro. Ele queria abrir uma empresa. Ela sonhava em escrever para grandes revistas. Tinham planos, promessas. E a doce ingenuidade de quem acredita que o tempo nunca separa corações ligados de verdade. Mas o destino, às vezes, é cruel na sua ironia. Uma discussão boba na última semana de férias. Um bilhete que Marina escreveu com o coração apertado, dizendo que o amava. Que queria continuar mesmo à distância. Mas que nunca chegou às mãos dele. Um amigo em comum, distraído ou talvez intencionalmente omisso, nunca entregou. E Gustavo, magoado, achou que ela o havia deixado sem olhar para trás. O silêncio cresceu como uma parede entre eles. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhum reencontro. Marina foi para São Paulo estudar jornalismo. Gustavo foi para o Rio cursar administração. E a vida seguiu, como sempre segue. Mesmo quando o coração ainda fica preso no que não foi dito. Marina tentou amar outras vezes. Teve alguns relacionamentos. Sorrisos compartilhados, noites quentes. Mas nada se comparava à forma como Gustavo a fazia sentir, viva, vista, desejada. O tipo de amor que consome, mas também cura. E, com o tempo, ela parou de procurar algo igual. Enterrou aquela lembrança no fundo do peito, como uma cicatriz bonita. Que não doía mais, mas ainda estava lá. Agora, Marina é uma mulher segura de si. Trabalhou em jornais locais, revistas digitais. E cobriu matérias em diversos cantos do Brasil. Nunca perdeu a paixão pelas palavras. Mas o ambiente das redações já não a empolgava como antes. Queria algo novo. Algo que a desafiasse. Quando recebeu o e-mail com a proposta para uma entrevista em uma das maiores agências de comunicação do país, sentiu o coração acelerar. Era a chance de recomeçar. Nova cidade, novo ambiente. Quem sabe, um novo capítulo. Na noite anterior à entrevista, ficou horas em frente ao espelho. Ensaiando respostas, escolhendo a roupa certa. Queria causar uma boa impressão. Ainda que seu coração carregasse cicatrizes, ela sabia que era boa no que fazia. Mas o destino, o destino. Ele não gosta de ser esquecido. Gosta de brincar com quem tenta fugir do passado. No dia da entrevista, Marina entrou no prédio envidraçado. Impressionada com a sofisticação do lugar. Respirou fundo, sentou-se na recepção e esperou ser chamada. Quando a assistente apareceu sorridente disse: "O diretor quer entrevistá-la pessoalmente", ela apenas assentiu. Sem imaginar o que a aguardava. A porta da sala executiva se abriu. E ali estava ele. De terno, mais maduro, os cabelos levemente mais curtos, mas os mesmos olhos. O mesmo olhar intenso que a fazia perder o ar. Gustavo. Marina sentiu o mundo girar. E pela primeira vez em muitos anos, as memórias voltaram com força total. O choque. Marina entrou na sala com passos firmes, mas por dentro. Cada célula do seu corpo vibrava em alerta. Quando seus olhos encontraram os dele, o tempo pareceu parar. Gustavo. O nome ecoou como uma batida surda em sua mente. Era impossível confundir aquele olhar castanho profundo. Tão conhecido e ao mesmo tempo tão distante.
Ele estava ali, diante dela, com a mesma expressão que sempre a deixava vulnerável. Firme, misteriosa, e agora, surpreendida. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. O ar pareceu mais denso. O barulho da cidade lá fora desapareceu. Marina, ele disse, finalmente, com a voz rouca e controlada. É um prazer revê-la. Por favor, sente-se. Ela hesitou por um segundo. Havia 1000 respostas possíveis para aquele prazer, mas apenas assentiu, engolindo seco. Sentou-se à frente dele com a pasta de currículo sobre o colo, tentando parecer inabalável. Por dentro, porém, uma avalanche de memórias invadia seu coração. Ele estava diferente, os traços mais marcantes. A barba bem aparada, o terno impecável. Mas ainda havia nele algo que a desarmava. Era o mesmo Gustavo que a fazia rir com piadas bobas. Que a abraçava como se o mundo fosse acabar. E agora, ele era seu possível chefe. Ele limpou a garganta, forçando um sorriso polido. Imagino que isso seja inesperado. É uma palavra gentil para definir. Marina respondeu, sem conseguir esconder o tom ácido na voz. Gustavo assentiu, tenso. Foram 10 anos, não é? 10 anos, 2 meses e 1 semana, ela corrigiu, quase sem pensar. E depois se amaldiçoou mentalmente por lembrar com tanta precisão. Ele baixou o olhar por um instante. E então, com um suspiro, abriu a pasta com o currículo dela. Seu currículo é impressionante. Trabalhos consistentes, matérias relevantes. Eu já tinha aprovado a entrevista antes de saber quem era você. Bom saber que não foi nepotismo. Ela respondeu, fria, mas seus olhos traíam a calma fingida. Ele olhou diretamente para ela, e por um breve instante, o profissionalismo se dissolveu. Eu nunca soube por que você foi embora daquele jeito. Marina sentiu o coração apertar. Não era o momento de reviver mágoas. Mas a ferida mal cicatrizada latejou. Eu deixei um bilhete, disse, com a voz baixa, carregada de mágoa. Mas você nunca respondeu. Gustavo franziu a testa. Bilhete? Eu nunca recebi nada. A revelação pairou no ar como uma bomba silenciosa. Marina sentiu o estômago revirar. A verdade começou a se insinuar por trás daquela década de silêncio. Talvez o destino tivesse jogado sujo. Eu achei que você simplesmente tinha me apagado, ele disse, mais suave, quase triste. Ela desviou o olhar. Tantas vezes imaginou esse reencontro. Tantas frases ensaiadas. Mas agora que ele estava ali, de carne e osso, o que ela mais queria era levantar e ir embora. Ou talvez, puxá-lo pela gravata e tirar aquela distância de 10 anos num beijo. Ele fechou a pasta e se recostou na cadeira. Você é uma excelente profissional, Marina. E essa agência precisa de alguém com sua garra. Ela o encarou, desconfiada. Isso é uma oferta de emprego? É. Mas entendo se você quiser recusar. Ela ficou em silêncio. Era uma chance única. Mas trabalhar com Gustavo? Vê-lo todos os dias, lidar com lembranças e sentimentos mal resolvidos? E, no fundo, ela sabia, o problema não era a dor. Era o desejo. Eu aceito, disse, por fim, com firmeza. Mas espero que saiba separar o passado do presente. Gustavo sorriu de lado. Eu posso tentar, se você também conseguir. O olhar que trocaram em seguida foi carregado. Entre raiva, atração, ressentimento e curiosidade. Havia algo vivo demais para ser ignorado. Marina se levantou, pegou a pasta e, antes de sair, disse com um sorriso irônico. E por favor, nada de bilhetes dessa vez. Gustavo riu, e seus olhos a seguiram até ela desaparecer pelo corredor. Eles mal sabiam que aquele era apenas o começo. Passado inacabado. Os dias seguintes pareciam um campo minado. Marina se esforçava para manter a postura profissional. Mas trabalhar ao lado de Gustavo era um exercício constante de autocontrole. Bastava uma troca de olhares no corredor, um roçar acidental de mãos ao entregar relatórios, ou a voz dele chamando seu nome para tudo dentro dela se revirar. E ele não facilitava.
Gustavo era cortês, mas às vezes irônico. Exigente, mas sempre com aquele tom provocador. Como se estivesse testando seus limites ou os próprios. E quando estavam na mesma sala, o ar parecia denso. Carregado de algo não dito. Durante as reuniões, discutiam com elegância venenosa. Como se cada frase carregasse duplo sentido. Às vezes, ela percebia o olhar dele vagando por seu rosto, seu pescoço, sua boca. E fingia que não via. Outras vezes, era ela quem se perdia no movimento firme das mãos dele. Ou na forma como ele mordia discretamente o canto do lábio ao pensar. Era insuportável. Era inevitável. Na sexta-feira, após uma semana exaustiva, a equipe foi a um happy hour em um bar aconchegante no centro. Risadas, música, copos erguidos. Colegas trocando confidências ao som de uma playlist nostálgica. Marina tentou se distrair. Mas não conseguia ignorar o fato de que Gustavo estava apenas 2 cadeiras à sua direita. Com as mangas da camisa dobradas. Rindo de algo que o redator contou. Ele parecia tão à vontade, tão humano. Tão diferente do chefe exigente do dia a dia. Quando o grupo começou a se dispersar, ela se levantou para ir embora. Mas, do lado de fora do bar, a voz dele a alcançou. Marina, espera. Ela parou. Ele se aproximou devagar. As luzes da rua lançavam sombras suaves sobre o rosto dele. O silêncio entre eles agora era tenso, íntimo, cheio de expectativa. Por que você nunca respondeu minha mensagem? Ele perguntou, sem rodeios. Marina virou o rosto, surpresa. Que mensagem? Gustavo franziu o senho, confuso. Mandei uma mensagem para você, uma semana depois que você foi embora. Perguntei por quê. Disse que sentia sua falta. Esperei dias, semanas, mas nada. Gustavo, ela sussurrou, com a respiração presa. Eu nunca recebi mensagem nenhuma. Os olhos dele se estreitaram. Mas eu deixei. Enviei pro número que você usava. Ela passou a mão pelos cabelos, incrédula. E eu deixei um bilhete com a Clara, sua amiga. Pedi para ela te entregar. No dia que fui embora. O silêncio foi absoluto por alguns segundos. Então veio o choque, nos olhos dos dois. A Clara, ele murmurou. Ela me disse que você foi embora porque quis. Que queria uma nova vida. Ela me disse que você estava com outra, Marina rebateu, com a voz embargada. Que foi melhor assim? O nó que os separava por 10 anos se desenrolava ali, cruel e lento. Então, foi tudo um mal-entendido? Ele disse, dando um passo à frente. Uma mentira? Marina sentiu, sentindo a dor e a raiva borbulharem no peito. A gente passou 10 anos acreditando numa história que não era nossa. Ele ficou imóvel por um instante. Depois, aproximou-se mais. E agora? Perguntou, com a voz rouca, baixa. A gente continua fingindo que nada existiu? Ela sentiu o coração bater mais rápido. Estavam perto demais. Ele olhava para sua boca como se fosse beijá-la. E, pela primeira vez em tantos anos, ela não quis fugir. Eu não sei, sussurrou, sentindo a pele arder sob o olhar dele. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Eu sei, ele disse, encurtando o espaço entre eles. Então, o beijo aconteceu. Não foi delicado. Foi urgente, faminto, carregado de anos de mágoa e saudade. As mãos dele seguraram sua cintura como se tivesse medo que ela desaparecesse. Os dedos dela se agarraram à nuca dele, puxando-o para mais perto. As bocas se reencontraram com sede, com fúria. Como se tentassem apagar o tempo perdido. O gosto era o mesmo, mas mais intenso. O corpo dele colado ao dela, o calor, a respiração ofegante. Tudo explodia como uma chama acesa no escuro. Quando se afastaram, ainda com os lábios entreabertos. Os olhos de Marina estavam marejados. Isso muda tudo, ela disse, com a voz trêmula. Não, Gustavo respondeu, acariciando seu rosto. Isso só começa tudo de novo. Primeiro toque. A noite caiu sobre a cidade com o peso das horas mal dormidas e dos sentimentos contidos.
O escritório, normalmente barulhento e cheio, agora estava quase vazio. Só restavam Marina e Gustavo. E um silêncio que dizia mais do que qualquer relatório. Marina digitava os últimos tópicos de uma apresentação. Os ombros tensos, os olhos pesados. A luz do monitor iluminava seu rosto de forma suave, revelando a exaustão que ela tentava esconder. Gustavo a observava de sua sala, encostado no batente da porta, sem saber se ia até ela ou se ficava ali, parado, tentando entender o turbilhão dentro do peito. Quantas vezes ele sonhou em vê-la de novo? Quantas vezes imaginou o toque dela, o som da risada, o cheiro do cabelo molhado depois da chuva? Marina desligou o computador, se espreguiçou e pegou a bolsa. Quando passou pela sala dele, ele a chamou, quase num sussurro. Marina. Ela parou, sem coragem de encará-lo. O coração já acelerava antes mesmo de se virar. Ele caminhou até ela, devagar. Quando estava perto o suficiente, segurou o pulso dela com delicadeza. O toque foi leve, mas elétrico. Ela ergueu os olhos devagar, encontrando os dele, e ali estava tudo. A saudade, a dor, o arrependimento, o amor engasgado por 10 anos. Eu nunca deixei de pensar em você, ele disse, a voz baixa e carregada de emoção. Marina respirou fundo, tentando se manter firme. Mas a verdade é que ela também nunca deixou. Nunca o esqueceu. Nunca superou aquela história mal acabada. Gustavo, começou ela, hesitante. A gente não devia. Devia, sim, ele interrompeu, dando um passo à frente. A gente devia ter se amado mais. Devia ter brigado, gritado, feito de tudo para não se perder. Ela baixou os olhos, e ele a puxou gentilmente para perto. O toque das mãos dele na cintura dela foi como uma chama. Marina fechou os olhos por um instante. E, quando os abriu, os lábios dele estavam a centímetros dos seus. Foi ela quem encurtou a distância. O beijo foi lento no início, como se testassem o terreno depois de tantos anos. Mas, em segundos, virou uma explosão. A saudade virou impulso, o desejo virou necessidade. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, puxando-a para mais perto. As dela, enfiadas nos cabelos dele, não queriam soltar. Marina sentiu o corpo inteiro responder. Os lábios dele sabiam exatamente como tocá-la. A língua encontrou a dela com um encaixe perfeito, e o beijo se aprofundou. Não havia mais dúvidas. Só sentimento. Só calor. Ela o empurrou suavemente até que ele encostasse na parede de vidro da sala. Ele sorriu contra os lábios dela e a abraçou com mais força, virando o jogo e a prendendo contra o vidro, onde a cidade brilhava em luzes lá fora. E só eles dois existiam ali dentro. As mãos dele subiram por debaixo da blusa dela. E ela estremeceu ao sentir a pele dele contra a sua. O toque era firme, quente, cheio de urgência. As respirações estavam descompassadas, e os dois já não pensavam em certo ou errado. Era inevitável. Era o destino corrigindo seu erro. Gustavo beijou seu pescoço com precisão, fazendo-o arfar. Ela segurou no colarinho da camisa dele, puxando-o para ainda mais perto, sentindo o corpo dele colado ao seu. Era como voltar para casa. Como reviver tudo que tinham guardado por tanto tempo. Marina, ele sussurrou, ofegante. Eu não quero mais perder você. Ela o olhou, os olhos marejados e quentes. Então não perde. E, naquela noite, entre papéis espalhados, janelas fechadas e corpos entrelaçados, eles começaram a reescrever a história deles. Com desejo, com coragem e com o primeiro toque de um amor que nunca morreu. O fala mais alto. Desejo e culpa. A madrugada caiu sobre os corpos entrelaçados com a mesma intensidade que caíra sobre suas almas. No silêncio do escritório escuro, apenas os suspiros, os beijos e os sussurros se faziam ouvir. Eles estavam juntos novamente, pele contra pele, como se o tempo nunca tivesse passado. Marina se entregou ao toque de Gustavo como quem reencontra um pedaço perdido de si. As mãos dele sabiam exatamente onde tocar, como provocar arrepios, como fazer sua pele incendiar.
Ela o explorava com os dedos e com os lábios, redescobrindo cada parte do homem que sempre foi seu ponto fraco. Gustavo a deitava suavemente sobre o sofá da sala, os olhos fixos nos dela, como se quisesse memorizar cada instante. Os beijos se tornaram mais profundos, mais quentes. As roupas foram tiradas uma a uma, com ansiedade e carinho. Os corpos se encaixaram como se nunca tivessem se separado. O desejo era bruto, sim, mas também doce, carregado de emoção. Naquele momento, não havia espaço para o mundo lá fora. Só para eles. E para um amor que ainda pulsava forte, apesar de tudo. Horas depois, o sol começava a nascer. A luz suave entrava pelas frestas da persiana, iluminando os traços de Marina, que dormia com a cabeça no peito de Gustavo. Ele acariciava os cabelos dela com delicadeza, como se estivesse tocando um tesouro frágil. Sorriu sozinho. O coração dele, depois de tanto tempo, batia com esperança de novo. Mas o encantamento durou pouco. Marina abriu os olhos devagar e, ao perceber onde estava, sentiu o peso da realidade desabar sobre seu peito. Ela se levantou em silêncio, pegando as roupas espalhadas pelo chão. Gustavo também se moveu, observando cada gesto dela com atenção. Marina, ele começou, se sentando no sofá, ainda com o olhar calmo. Você está bem? Ela respirou fundo, sem conseguir olhá-lo nos olhos. Isso não devia ter acontecido, disse, vestindo a blusa rapidamente. Nós deixamos o passado e o desejo falarem mais alto. Mas a realidade é outra agora. O que você quer dizer com isso? Ela parou, agora fitando-o, os olhos cheios de confusão. Você é meu chefe, Gustavo. Eu trabalho na sua equipe. Isso não é só complicado, é errado. E, além disso, ainda existem feridas entre nós. Feridas que não se curam com uma noite de sexo. A palavra caiu como uma lâmina no ar. Gustavo se levantou e caminhou até ela, com calma, mas firmeza. Marina, isso que aconteceu não foi só sexo. Você sabe disso. Eu te conheço. Te conheço melhor do que qualquer pessoa. Não foi só desejo, foi tudo que a gente guardou durante esses anos. Ela desviou o olhar, sentindo o coração bater mais rápido. Parte dela queria acreditar. Queria se entregar de vez àquela paixão. Mas outra parte, estava apavorada. Gustavo, eu não posso me machucar de novo. Eu não sou mais aquela garota que você conheceu no verão. Eu vivi, eu endureci, eu me protegi. E você também mudou. Nós somos outras pessoas agora. Mas ainda somos nós dois, ele insistiu, tocando o rosto dela com carinho. Não finge que você não sentiu. Que não quer tentar. Ela fechou os olhos por um instante, se permitindo sentir aquele toque, e então recuou. Me desculpa. Eu preciso de espaço. Preciso pensar. Ela pegou a bolsa, ajeitou os cabelos e saiu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Gustavo ficou ali, sozinho, com o gosto dela ainda nos lábios. E a certeza de que não a deixaria escapar de novo. Reaproximação. Marina fazia de tudo para se manter firme. Evitava os olhares demorados. Ignorava as mensagens de bom dia e boa noite que Gustavo lhe enviava com pontualidade quase poética. Mesmo assim, o coração dela já não era o mesmo. As pequenas atitudes dele começaram a invadir suas defesas como água infiltrando rachaduras. O café com o toque exato de canela que ela amava. Os elogios discretos, sempre genuínos. O jeito como ele escutava suas ideias nas reuniões e as defendia com convicção. Marina, que jurou manter distância, começou a vê-lo com outros olhos. Mais maduros. Mais atentos. Mais apaixonados. Gustavo, por sua vez, não forçava nada. Ele estava ali. Presente. Constante. Deixava claro, sem palavras diretas, que ainda a queria. E que agora sabia exatamente o que fazer para não perdê-la de novo. O destino, mais uma vez, decidiu brincar. Uma viagem a trabalho para um congresso de comunicação em Curitiba deveria ser simples. Palestras, apresentações e volta para casa. Mas, ao chegarem ao hotel, uma surpresa.
Senhorita Marina e senhor Gustavo, houve um erro na reserva, disse o recepcionista, visivelmente constrangido. Temos apenas um quarto disponível. 2 camas de solteiro. Pedimos desculpas. Marina regalou os olhos. Gustavo apenas sorriu de canto. Tudo bem, ele respondeu antes que ela pudesse protestar. Somos adultos. Podemos dividir. No elevador, o silêncio era quase palpável. Marina cruzou os braços, olhando para o visor com os números subindo devagar. Gustavo, ao lado, a observava pelo reflexo no espelho. Você está desconfortável, ele disse baixinho. Ela respirou fundo. Estou tentando não estar. No quarto, as malas foram largadas com pressa. Marina correu para o banheiro e ficou lá por alguns minutos, tentando se recompor. Quando saiu, ele estava deitado na cama do lado direito, lendo algo no celular. Já tinha tirado a camisa social, e usava apenas uma camiseta preta colada ao corpo. Marina desviou o olhar rapidamente. Vou dormir cedo. Claro. Mas dormir era a última coisa possível naquela noite. O silêncio, a proximidade, o som dos passos dele no carpete. Cada pequeno gesto despertava lembranças da noite no escritório. E quando ela apagou a luz e se deitou na outra cama, o quarto mergulhou na penumbra, e no caos de sensações. Marina, a voz dele quebrou o escuro. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você sente minha falta? Ela hesitou. Não era mais uma adolescente. Sabia que palavras tinham peso. Eu sinto falta de como era estar com você. De como você me fazia rir. De como eu me sentia segura. Ele se levantou da cama. Ela ouviu os passos se aproximando, o coração batendo mais rápido. Então por que ainda me afasta? Ela sentou, com os olhos fixos nele. A luz fraca da rua entrava pela fresta da cortina, delineando os traços do rosto dele. Porque eu tenho medo de me entregar e você sumir de novo, confessou. Gustavo ajoelhou-se diante dela, pegando sua mão. Eu não sou mais aquele garoto que deixou o destino decidir por nós. Hoje eu luto pelo que eu quero. E eu quero você, Marina. Com seus medos, sua força, suas cicatrizes. Tudo. Ela olhou por longos segundos, o coração acelerado, os olhos marejados. E então, sem mais palavras, se inclinou e o beijou. Um beijo lento, profundo. Sem urgência. Apenas entrega. Naquela noite, os dois se deitaram na mesma cama. Não se amaram como da última vez, com fogo e saudade, mas com ternura, com cuidado. Como quem aprende a tocar um coração ferido com as mãos nuas. E quando o dia amanheceu, Marina não se sentiu culpada. Sentiu esperança. Verdades que doem. A volta de Curitiba foi silenciosa, mas não desconfortável. Marina e Gustavo sentaram lado a lado no voo. E em diversos momentos seus dedos se tocaram por acidente, ou por desejo mal contido. Na segunda-feira seguinte, já de volta ao escritório, a rotina tentou impor sua frieza. Mas entre os papéis, reuniões e trocas de e-mails, os olhares entre eles diziam muito mais do que qualquer documento. E então veio o convite. Marina, você pode vir à minha sala? A voz de Gustavo soou firme pelo telefone. Ela subiu os 5 andares com o coração batendo descompassado. Entrou, fechou a porta atrás de si, e viu Gustavo de pé, junto à janela. Ele estava com os olhos perdidos no horizonte. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Ele virou-se devagar, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Eu preciso te contar algo antes que descubra por outra pessoa, ele começou. Algo que pode mudar tudo. O estômago de Marina revirou. Gustavo, você está me assustando. Ele deu um passo à frente, hesitante. A minha ex-namorada? A Juliana? Ela sentiu, sentindo um frio percorrer-lhe a espinha. Nós terminamos há alguns meses. Foi conturbado, mas ela me procurou ontem. E o que isso tem a ver comigo? Ela está grávida, Marina. Disse que o filho é meu. O chão pareceu sumir sob seus pés. Grávida?
A voz dela saiu baixa, incrédula. Ela jurou que é meu, mas não temos certeza. Eu vou fazer o teste de DNA assim que possível. Não quero te esconder nada. Marina ficou paralisada por alguns segundos. A cabeça latejava. O peito, apertado. Um bebê? De outra mulher. Justo agora que ela começava a pensar que talvez ainda desse certo? Eu não sei o que dizer, ela murmurou, dando um passo para trás. Marina, eu preciso que você acredite em mim. Eu não sabia disso. E também não sei se é verdade. Mas eu queria ser honesto com você. Ela o encarou, os olhos marejados. E se for verdade, Gustavo? E se for mesmo seu filho? Então eu assumo. Como pai. Mas o que eu sinto por você, Marina, isso não muda. Ela passou as mãos nos cabelos, virando-se de costas. Uma mistura de ciúmes, dor e frustração fervia dentro dela. Eu preciso de um tempo, disse, finalmente. Marina. Eu preciso pensar. Sozinha. É demais para mim agora. Ela saiu da sala sem olhar para trás. E, pela primeira vez em muito tempo, Gustavo sentiu que estava prestes a perdê-la, de novo. Coração em conflito. Nos meses que se seguiram ao anúncio de Gustavo, Marina sentiu como se estivesse vivendo em um turbilhão de emoções. No trabalho, tentava manter a postura profissional. Mas a mente insistia em voltar para aquela conversa dolorosa. Durante o almoço, encontrou-se com Ana, sua melhor amiga desde a faculdade, em um café perto do escritório. E aí, como tá? Ana perguntou, com um olhar preocupado. Marina suspirou, mexendo no café. Tudo tão confuso, Ana. Desde que Gustavo me contou sobre a gravidez, e eu não sei o que pensar. Nesses meses sinto que estou sendo um espectador da vida dele, e isso dói. Ana pegou sua mão. Você precisa ouvir seu coração, mas também cuidar de você. Não pode se afogar nessa tempestade. Marina sentiu, mas o medo a paralisava. Ela amava Gustavo, isso era certo. Mas será que ele estava mesmo livre? Será que ela conseguiria enfrentar tudo isso? No escritório, a tensão com Gustavo continuava, mas eles precisavam trabalhar juntos. Durante uma reunião, os olhares se cruzaram e, por um momento, a distância parecia menor. Numa noite, depois de um dia exaustivo, Marina recebeu uma mensagem inesperada. Posso te encontrar? Preciso conversar. Era Gustavo. O coração dela disparou, mas a insegurança falou mais alto. Após alguns minutos, respondeu. Preciso de tempo. Mas podemos conversar amanhã, no escritório? No dia seguinte, quando finalmente se encontraram, Gustavo trouxe uma notícia. Fiz o exame de DNA. Ele começou, segurando a respiração. O bebê não é meu. Marina soltou um suspiro de alívio, sentindo o peso sair dos ombros. Eu precisava que você soubesse isso pessoalmente. Eles se olharam, e pela primeira vez desde que se reencontraram. A tensão deu lugar a um sorriso tímido. Isso não resolve tudo, disse Gustavo, mas talvez seja o começo de uma chance para nós. Marina sentiu o coração apertar. Estava preparada para tentar de novo? Conseguiria esquecer os anos de dor e desconfiança? E, naquele momento, enquanto as luzes do escritório se apagavam ao redor, ela percebeu que, apesar de tudo, seu coração ainda batia por ele. A declaração. Dias depois, Gustavo aparece na redação de uma revista onde Marina passa a trabalhar. Ele segura um buquê de girassóis e um envelope. Marina ficou paralisada diante de Gustavo. O buquê de girassóis nas mãos dele contrastando com a seriedade dos olhos marejados. O silêncio tomou conta da redação por alguns segundos. Todos os olhares estavam voltados para eles. Mas naquele instante, só existiam os dois. Gustavo segurava o envelope com a delicadeza de quem carrega uma relíquia. Ele se ajoelhou ali, sem se importar com os colegas de Marina observando. Com os celulares em mãos, sorrindo ou chorando discretamente. Marina, eu deixei você ir uma vez. Não vou cometer o mesmo erro. Eu te amo.
Não como um homem que ama um ideal ou uma lembrança, mas como alguém que viu quem você se tornou. Forte, decidida, incrível. Me dá uma segunda chance. Marina já chorava abertamente. O coração parecia explodir no peito. Ela olhou ao redor, envergonhada pela exposição. Mas o sentimento era maior que o constrangimento. Deu um passo à frente, pegou as flores das mãos dele e o pressionou contra o peito. Você demorou 10 anos, sussurrou. Mas chegou no momento certo. Ela o puxou pela camisa e o beijou, com a força de quem esperou uma vida inteira. A redação aplaudiu, alguns sorriram, outros filmaram. Mas para Marina e Gustavo, o mundo desapareceu. Ali, entre girassóis e papéis antigos, o amor encontrou o caminho de volta. Um novo começo. O apartamento onde agora vivem é iluminado por janelas grandes e plantas por todos os cantos. Marina espalha seus livros pela sala, enquanto Gustavo organiza seus rascunhos em uma mesa de madeira rústica. Criaram juntos um projeto que mistura escrita, arte e marketing emocional. Uniram suas paixões e transformaram o passado em combustível para o presente. Nos dias de trabalho, discutem ideias, trocam inspirações, dividem cafés e olhares. À noite, vivem um amor que aprendeu a se reinventar. Numa tarde chuvosa de domingo, Marina está sentada no chão da sala, revisando um texto. Gustavo se aproxima por trás, ajoelha-se e a envolve com os braços, pousando o queixo em seu ombro. Você sabe que eu te escolheria de novo, né? Mesmo com tudo que passamos, ele murmura, a voz grave e doce. Ela sorri, inclinando o rosto para encará-lo. Eu também. Só que, desta vez, sem bilhetes perdidos. Ele a beija lentamente, com a calma de quem sabe que agora tem tempo. Marina se deixa levar, se virando para ele, puxando-o para mais perto. Entre sorrisos e carícias, os corpos se entendem sem palavras. A roupa vai sendo tirada aos poucos, como quem desfaz as camadas de saudade. Os toques são quentes, mas também cuidadosos. Marina o observa, tocando seu rosto com ternura. A gente perdeu tanto tempo, sussurra. Mas o que temos agora vale por tudo, responde ele, antes de beijar sua clavícula e arrancar um suspiro dela. A chuva lá fora vira trilha sonora para a dança silenciosa entre os dois. Naquele momento, não são mais o garoto e a menina de 10 anos atrás. São dois adultos que escolheram se perdoar, se reencontrar, se amar. Quando a noite chega, Marina está aninhada no peito dele, ouvindo os batimentos que agora conhece de cor. Ela escreve em seu caderno. Não importa quanto tempo leve. Quando é amor de verdade, ele encontra o caminho de volta. E, assim, Marina e Gustavo seguem, com as mãos entrelaçadas, os corações alinhados e a certeza de que algumas histórias são mesmo para sempre. Mesmo que com um intervalo no meio. Fim.